E aí, gente, beleza com vocês? Nós vamos iniciar aqui esse assunto novo sobre a Era Vargas, né? Que é um período muito importante também da história brasileira, né? Um período depois da República Velha. A gente estudou muito sobre a República Velha, né? E alguns acontecimentos, algumas revoltas, certo? E agora a gente vai ver essa continuidade dos anos, né, que no caso aqui a gente vai ver a Era Vargas, né, quando Vargas assume o poder no Brasil, né, e fica por longo tempo, né, como então presidente brasileiro, certo? A gente vai estudar inicialmente esse período que é de 1930 a 45, 1945, e tem algumas fases que a gente tem que observar dessa, vamos dizer assim, dessa parte da história brasileira muito importante, onde aconteceu várias transformações ao longo desse período, certo? Bom, para a gente estudar a Vargas, a gente vai dividir, né, essa fase em três partes, né, que foi o governo dele, né, o governo provisório, essa parte aqui que vai de 1930 a 34, né, o chamado governo provisório. A gente vai ver o que aconteceu no Brasil nessa época, né, todos os acontecimentos aqui, as revoluções que aconteceram. Aí tem o governo constitucional, né, quando ele faz a Constituição, promulga a Constituição e fica esse tempo no poder, né, até por pressão. A gente vai ver como foi que se deu essa Constituição. E o governo ditatorial, que é chamado de Estado Novo, né, que eles baixam um edital, né, um decreto que determina que ele é o presidente. Não foi eleição, então teve uma eleição de fato, certo? E mais na frente a gente vai estudar o populismo, né? Isso na próxima aula. Então, para a gente estudar a Era Vargas, é necessário que a gente faça essa divisão entre essas três partes: governo provisório, governo constitucional e governo ditatorial, para a gente entender melhor. Sendo que antes, né, tinha a República Velha. Em 1930 houve a ruptura da República Velha, certo? Bom, aqui tem uma sequência, né, da Revolução de 30, né? O governo Washington Luiz, né, de 1926 a 1930, o Washington Luiz era paulista, né? Lembrando que existia a República chamada República do Café com Leite, né? Entre a alternância de presidentes mineiros e presidentes paulistas, né? Então ele ainda fazia parte dessa república chamada República Velha ou República do Café com Leite, e ele ficou no período de 1926 a 1930. A suspensão do estado de sítio, o fim da censura, a anistia a presos políticos do governo anterior, né? Então isso tudo foi acontecimentos que tiveram na Revolução de 30, início da Revolução de 30, né? A crise econômica, o prenúncio da crise de 29. Então esses acontecimentos, né, tiveram sobre essa história brasileira muito importante, né? Em pouco período, em pouco tempo, né, houve tantas transformações na história brasileira. A candidatura de Getúlio Vargas, né, o apoio dos estados menores, né? Isso foi como dizer aqui, a sucessão, né, desses fatos que obtiveram, que culminaram com essa crise de 1930, essa revolução, né? A queda da Bolsa de Valores em Nova York afetou a economia brasileira, né? O pânico no setor cafeeiro, a pressão de Washington Luiz. Washington Luiz era presidente, né, brasileiro paulista, certo? Era de São Paulo. A indicação de Júlio Prestes, paulista como candidato do governo, contrariando a oligarquia mineira, ou seja, ele apoiou um candidato que era paulista também, ou seja, era para ser um mineiro. Então já gerou um conflito, né? Essa quebra desse ora presidente mineiro, ora paulista, mais o presidente que era paulista. Ele, antes da Revolução de 30, que era o chamado Washington Luiz, ele apoiou para ser próximo
o próximo presidente, né, para as eleições, ele apoiou um presidente também paulista. O certo é, de acordo com o acordo deles, né, era para ele apoiar um presidente mineiro, ou quem o partido e os apoiadores indicassem, certo? Mas o que foi que ele fez? Ele contrariou a ordem do partido, a ordem dos apoiadores dele e apoiou outro paulista para a sucessão, né? Para sucedê-lo a presidente da República, certo? Então, a reação da oligarquia mineira, que foi, apoiou quem? Getúlio Vargas, certo? Então foi por isso que Getúlio Vargas era rio-grandense, né? Ele morou muito tempo no Rio Grande do Sul, né? E ele foi apoiado pelos políticos mineiros, certo? Por conta dessa alternância. Que eles tinham esse acordo, a formação da aliança liberal, né? Vargas presidente e João Pessoa vice. Então essa era a chapa, ó, apoiado dos estados menores, Minas Gerais, intelectuais, setores médicos, movimentos operários, tenentes e do Partido Democrático em São Paulo. Então, isso aqui, ó, era a base de apoio para Getúlio Vargas, certo? Getúlio Vargas, ele tinha um apoio dos mineiros, que, segundo a sucessão deles, deveria ser apoiado um presidente em que os mineiros apoiassem, né? No caso, era Getúlio Vargas. E João Pessoa, que era um nordestino também de Recife, né? Apesar do mesmo nome da capital, ele era o vice, né? Então ele tinha apoio de estados menores e de classes operárias do partido, né, operário no caso, né? Além do movimento dos tenentes, que era muito forte nessa época, certo? Então, a eleição, a vitória de Júlio Prestes, que era candidato de quem? Do presidente paulista, né? Ele apoiou esse paulista aqui, os dois eram paulistas, tanto o Washington Luiz quanto o Júlio Prestes. Então, ó, a indignação nacional e as denúncias de fraude, ó. Eles dizem que houve uma fraude nas eleições, fazendo com que esse Júlio Prestes fosse vencedor. Isso da eleição de 30, ou seja, todo mundo estava dizendo que foi fraude. Foi fraudada a eleição, né, os votos, tudo. Então a revolução em si, né, o assassinato de João Pessoa no Recife, né, ele foi assassinado por opositores, né, dessa chapa Getúlio e ele, né, João Pessoa. Um agravamento da comoção social, todo mundo se revoltou com esse assassinato do vice-presidente, né, do candidato a vice-presidente. Um movimento de tropas em direção ao Rio de Janeiro e a ação do exército, né. Como ele tinha o apoio dos tenentes, né, o Getúlio Vargas, né, tinha o apoio de boa classe militar do Brasil, então eles se revoltaram também junto com esse povo, né, do Getúlio, e foram em marcha para a capital federal, que era no Rio de Janeiro, certo? Então eles disseram que tiveram fraude nas eleições de 30, né? E aí a galera do Getúlio se revoltou e foi lá tomar a força o poder, porque eles, quer dizer, antes mesmo do Júlio Prestes assumir, né? Eles se revoltaram e foram em direção para tomar força, né? No caso lá, o Palácio Brasileiro, né? Da sede do partido da sede do governo brasileiro, que não ficava em Brasília nessa época, ficava no Rio de Janeiro, certo? Brasília nem existia ainda nessa época. Então, a formação de uma junta militar, a entrada de Vargas no poder, que é basicamente um esboço, né, um resumo de início de 30. A gente vai ver aqui que, ó, em 3 de outubro de 1930 iniciava-se nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né, de onde era o Getúlio aqui, ó, e Paraíba, um movimento militar contra o governo federal, na ocasião ocupado por Washington Luiz, que era paulista, né? Ele que era o presidente até então, na época, né? Então, este movimento ficou conhecido como Revolução de 30
ou movimento de 1930, né? A Revolução de 1930 ou o movimento de 1930. E levou o Getúlio Vargas ao poder, certo? A partir de 3 de novembro, impedindo a posse do presidente Júlio Prestes, porque eles alegavam que tinha sido fraude e ainda tinha havido o assassinato do João Pessoa, né, que era o vice do Getúlio Vargas pelos opositores políticos, né? Então, e ele tinha apoio, Getúlio Vargas, a gente pode olhar aqui, desses generais, né? Parte do exército, né, era apoiador do Getúlio, que favoreceu para eles invadirem o Rio, né? E tomar à força o poder, não deixar com que Júlio Prestes assumisse. Ele não chegou nem a assumir, né? Então aconteceu isso. Então Getúlio assume oficialmente, né? Oficialmente não, clandestinamente, né? Vamos dizer assim. Por isso que é uma revolução. Em 1930, o Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? Na capital federal na época, certo? Então essa revolução, né, tem as principais causas que levaram a essa revolução, né? Que é um movimento tenentista de contestação à república oligárquica. Bem, sobre esse movimento tenentista, tem chamado a atenção que nós temos também a chamada Coluna Prestes, ou o que é essa Coluna Prestes? Era vamos dizer assim, um partido, uma aglomeração de ideias em que buscava implantar no Brasil o comunismo, né, o socialismo, né, que já tinha o partido lá na Rússia, na URSS, né, na União Soviética. E aí o que aconteceu? Esses partidos, eles queriam, vamos dizer assim, implementar o socialismo, né? Inclusive, essa coluna Prestes, desses tenentes, eles chegaram até o Piauí, né? Eles marchando por todo o Brasil. Tem relatos que eles chegaram, por exemplo, a Pedro II, a cidade de Pedro II. Tem, historicamente falando, tem esse registro da coluna Prestes chegando lá na cidade para pregar o comunismo, né, o socialismo. Então tem isso também. Isso aconteceu, essa coluna Prestes, foi de 1924 a 1927. Eles percorreram quase todo o 100% do território nacional do Brasil, né, pregando os ideais socialistas, como se fosse uma campanha, né, em prol do socialismo, do comunismo. As transformações socioeconômicas que originaram grupos de oposição ao predomínio da oligarquia cafeeira, né? A crise do café provocada pela crise de 29. O país ficou praticamente sem conseguir exportar café e o governo não tinha como auxiliar os cafeicultores, né? Muitos foram à falência. Então isso aqui foram as crises, foram as revoltas, foram os precedentes que aconteceram no movimento de 30, na Revolução de 30, né? Aí nós temos também as principais, ainda, né? Nas principais causas, o rompimento como eu falei para vocês, da questão da política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, certo? Nas eleições de 1930, os dois estados romperam devido às divergências na escolha do presidente Washington Luiz, que era o presidente de 1926 a 1930, né? Que optou por Júlio Prestes, também paulista. Então ele ocasionou uma crise aqui, né, no meio político por conta ele apoiar um próprio paulista para sucedê-lo. Outra causa foi o modelo fraudulento das eleições. Eles foram acusados, né, de que as eleições foram fraudadas, que era para Getúlio vencer, né, no caso, e não, passei aqui, e não o Júlio Prestes, no caso, que foi considerado vencedor. Então, outra causa que levou a esse golpe, né, ou essa revolução de 1930, o assassinato de João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, também isso foi outra causa, certo? Aí assumiu o governo provisório, essa foto aqui, né, marca o início do governo do Getúlio, né, assumindo lá no Rio de Janeiro.
E tudo isso, né, nessa revolução toda aqui no Brasil, certo? Aqui nós temos já o governo provisório, né? Depois da revolução que Getúlio toma o poder, né? Ele vai até com os seus, né, apoiadores, ele vai até lá e toma o poder à força, assume. E quando ele assume, ele tem que, o que ele faz, né? Ele proclama o chamado governo provisório, que vai de 1930 a 34, né? A eliminação de todas as instituições da República Velha, né? O fechamento do Congresso, a nomeação de interventores para os estados, né? A suspensão da Constituição, características politizadas, a rígida centralização, a utilização dos tenentes como elementos de apoio, né? Questão militar, né? Ele tinha muito apoio militar, o Vargas, por isso que conseguiu fazer essa revolução, né? Então, a prática econômica, né? A manutenção das compras de excedente de café. Essa manutenção das compras de excedente de café é motivada pela crise de 29. Como os cafeicultores produziam, né? E houve essa crise, ou seja, esse rompimento com a compra. Então, o governo federal, para manter o preço do café e a circulação normal da economia, ele teve que comprar esses excedentes, já que os Estados Unidos, que eram o maior comprador do café brasileiro, estava em crise e não podia comprar esse café, então, e já estava plantado, já estava tudo, vamos dizer assim, esquematizado, mas houve essa crise, então o governo manteve, no caso do Getúlio também manteve essa compra dos excedentes do café, né, desse café aqui, né? As queimas a partir de 1930. Então eles começaram a queimar o café, porque era tanto café que não tinha mais lugar para colocar. E aí ele não ia doar para a população porque o preço ia cair, né? Ia dar de graça e aí não ia ter valor nenhum. E para que o valor não caia, eles preferiram queimar o café do que doar esse café para a população. Então a Revolução Constitucional de 1932, esse é o segundo ato que a gente vai observar. Então a gente vai ver duas revoluções aí. A primeira de 30, quando Getúlio Vargas toma o poder, não deixa nem que o presidente eleito, né, assuma. No caso, ele acusou esse presidente, né, de ser fraude às eleições, né? E tem essa outra revolução constitucional de 1932, certo? Que é a luta da oligarquia paulista para a retomada do poder. Então, o poder foi tomado de quem? Dos paulistas, porque o Washington Luiz e o Júlio Prestes, que seria o sucessor, né, dos paulistas no poder brasileiro da República, foi impedido de tomar por essa revolução do Vargas, né, acusando de fraude, de assassinato do vice e outras coisas mais. E aí, além disso, do apoio militar, o que o Vargas teve, né? E aí o que foi que os paulistas fizeram? Não, vamos tentar retomar esse poder à força também, né? Militarmente também falando, né? Então houve essa chamada guerra civil no Brasil que a gente vai estudar agora. A questão da ilegalidade como arma de propaganda, o apoio de setores médios, intelectuais né, e estudantes, né? A criação do FUP, que é a Frente Única Paulista, né? A aliança entre PRP e o PD, né? Então, são alguns partidos, as manifestações públicas e representação política do UMDC. Esse MMDC é uma sigla que representa 4 estudantes mortos, que eles foram paulistas, né? Que eles foram revoltados contra, eles eram líderes de revoltas contra o governo, né? E eles entraram em confronto com a polícia do governo, claro. E eles foram mortos. Então eles criaram esse partido com as iniciais desses estudantes, né, para fortalecer até o apoio de mais pessoas, se solidarizar com essa causa. A gente vai ver mais já já quem são esses estudantes, né? A luta armada, o isolamento político e militar de São Paulo. São Paulo ficou contra a República. Tipo, a capital federal no Rio, os estados, né, todos apoiando o Getúlio, e São Paulo, o único que se revoltou contra o governo federal, o único estado, né?
Então houve a vitória das forças vanguardistas, né, a consolidação do governo de Vargas, a legislação eleitoral, o voto universal, inclusive feminino e secreto, isso aqui o Vargas decretou, né, a criação da justiça eleitoral, a legislação trabalhista, as primeiras leis de proteção ao trabalhador, a criação do Ministério do Trabalho, a representação clássica dos legislativos, né. Então tudo isso aqui, Vargas foi que criou esse negócio de lei trabalhista, de férias remuneradas. Quer dizer, isso tudo existiu no mundo todo, praticamente, no mundo capitalista, mas no Brasil não tinha essa lei proclamada pelo presidente. Então o voto feminino, né, o voto sendo secreto. Então tudo isso ele foi algo importante, né, na vida brasileira com todas essas reivindicações popular, né, e também trabalhista, né, no caso aqui a Constituição de 34, fortalecimento do poder executivo, mandato presidencial de 4 anos, eleições diretas para todos os cargos, a incorporação da legislação trabalhista, primeiro presidente eleito da Constituinte, Vargas eleito por aclamação. Bom, a gente vai agora para os fatos, né, que é um pequeno resumo. Então, o estado de compromisso, né, o governo formado por representantes das velhas oligarquias, da burguesia industrial, dos tenentes, né. Diversos governadores estaduais foram afastados, sendo nomeados interventores, né, ligados ao tenentismo. Bem, isso aqui já é que a gente leu no primeira revisão, no primeiro tópico, né. Aqui é o início do governo de Vargas, foi isso que ele fez, a criação de 2 novos ministérios, o do Trabalho, Indústria e Comércio, que implantou uma ampla legislação trabalhista, e o da Educação e Saúde, que implantou uma reforma de ensino. Então ele revolucionou, né, o governo brasileiro, o Getúlio Vargas, com a criação desses ministérios, com esses compromissos aqui, né, que é o estado de compromisso, né, ele queria ver o Brasil grande, né. E tentou-se solucionar a crise do café por compra dos estoques, né, e sua proteção posterior destruição, que ele queimou, que a gente já leu, né, para tentar manter o estável o preço do produtor, né, para que o produtor não perca esse lucro, né, e aí quebre, e aí a indústria também vai junto, né, os que estão envolvidos, os operários e tudo mais. Então em 1932 houve explodiu em São Paulo a Revolução Constitucionalista, certo? Por que essa revolução tem esse nome? Primeiro, 1930 a Revolução de Vargas, Revolução 1930, a tomada do poder à força. Essa revolução constitucionalista, os paulistas alegam que de fato o Júlio Prestes, né, que era o candidato apoiado pelo Washington Luiz, dois paulistas, ele ganhou de maneira correta, né, eles apoiam. Então, na Constituição brasileira, então eles tentaram, tipo assim, vamos fazer valer a Constituição. Se ele ganhou de fato, então vamos fazer valer. E os paulistas montaram um exército, né? Criaram toda uma ação para tentar tomar de maneira, segundo ele, legítima, o poder que antes tinha sido tomado por Getúlio Vargas e seus partidários, né? Bom, então, por isso que ficou conhecida a Revolução Constitucionalista, né? Que exigiu o retorno do país à normalidade democrática, ao que ele estava reivindicando, embora desejasse realmente a volta da elite paulista ao poder, né? Então, na verdade, eram os empresários, as pessoas ricas de São Paulo que sempre tiveram basicamente no poder até essa época, né? Com essa ruptura dessa Revolução de 1930, de Vargas assumindo o poder e dando força ao trabalhador, criando leis, né? Isso prejudicou os empresários, né? Que incentivaram essa Revolução Constitucionalista, certo? E aí na Revolução Constitucionalista os paulistas foram vencidos, certo? Mas conseguiram forçar Vargas a convocar eleições de 1936 para a Assembleia Constituinte.
essa eleição para o que é essa Assembleia Constituinte? Eles teriam que fazer uma nova Constituição brasileira, colocar tudo, leis, tudo que rege o país, né, em termos de direitos e deveres do cidadão, é colocado na Constituição. Né? Então é a Carta Magna. O que é essa Carta Magna? Você tem que se orientar por a Constituição. Se você é um cidadão brasileiro, no caso da Constituição brasileira, todos os direitos e deveres dos cidadãos têm que estar presentes nessa Constituição. Né? Então ele, apesar dos paulistas terem perdido essa batalha para os partidários do Getúlio, né? Eles forçaram a Getúlio proclamar essa constitucional, né? Essa Assembleia Constituinte. Então aqui vocês podem observar o MMDC, que são os estudantes mortos, né, pelos oficiais do governo, né? Eles estavam em protesto contra Vargas e eles foram mortos. E aí eles ficaram como se fosse uma bandeira dessa revolução constitucionalista, né? Que é o Miragaia, o Martins, o Camargo e o Drauzio. Esses 4 estudantes ficaram sendo como uma bandeira para eles até ganhar mais força, né, mais moral para tentar retomar o poder. Até que outras capa da época, o MMDC, né, a sua consciência, né, consulte a sua consciência. Então era uma chamada para tentar reaver o poder paulista, no caso, né. Aqui é uma foto, né, do jornal da época. Verificou-se ontem em São Paulo um movimento revolucionário de caráter constitucionalista. No caso aqui, basicamente, esses paulistas, na visão deles, eles queriam fazer valer a Constituição e tentar reaver o poder. No caso que o Júlio Prestes, que era o sucessor lá do Washington Luiz, né, de fato foi vencer as eleições, então eles tentavam, na cabeça deles, fazer valer a Constituição, né, o certo para eles. Já os partidários de Getúlio Vargas acusaram ele de fraude eleitoral, ou seja, os votos foram manipulados para que ele ganhe. Então, por isso que houve essas 2 revoluções, né? Em 2 anos no Brasil. Primeira Revolução de 1930, quando Getúlio toma o poder à força, né, junto com seus partidários militares. E 1932, quando os paulistas tentam tomar o poder à força também, certo? Mas, como o Getúlio já está no governo, já tem apoio militar, né? E aí o São Paulo ficou isolado, né? O estado de São Paulo, e aí foi fácil para as forças federais vencer os militares paulistas. O paulista, ó, tá aqui, ó. Então tem essas bandeiras do MMDC, né? Que é as iniciais lá dos estudantes, certo? Ó, essa imagem aqui já essa batalha aconteceu de fato, né? Acho que foi em solo mineiro, acho que ficou entre Minas e onde tinha uma base também, né? Interior paulista, né? E houve essa guerra mesmo de fato, assim, de tiro de exército contra exército, exército paulista contra o exército da República, no caso do Getúlio, mas durou poucos dias, né? Não durou pouco tempo. Não foi uma guerra muito extensa, né? E aí eles perderam, os paulistas, mas pressionou Getúlio a proclamar uma constituinte. Então vamos fazer uma constituição a partir de agora, né? E aí Getúlio vai para essa constituinte chamar os intelectuais, os juízes, né, que fazem as leis, as pessoas esclarecidas para fazer essa Constituição brasileira. Ó, para o bem de São Paulo, tá? A pessoa botando aqui as joias para financiar o exército, né? Aqui o militar, ó. Desta casa partiu o soldado da lei, né? Que para eles tentavam, ó, pela lei e aí pela ordem, eles tentavam reviver a ordem, segundo os paulistas, né?
O M, sempre com a figura aqui dessas iniciais, para dar mais firmeza à ação, né? Dar mais, vamos dizer assim, apoio, né? O MDC, que são os estudantes que foram mortos quando estavam protestando contra o governo de Vargas. Tem mais aqui, né? Ó, em julho de 1934 foi promulgada a nova Constituição. Então, o que aconteceu? Agora tem outra etapa, né? A gente já viu duas revoluções, 1930 e 1932, pelos paulistas, que tentaram tentaram tomar o poder, né, de Vargas, mas Vargas já estava no poder, então ficou fácil para ele rechaçar o exército paulista que estava isolado. Então foi fácil para as forças federais conter o avanço do exército paulista. Então as principais características da Constituição: poder executivo presidencialista, né, no caso aí Getúlio Vargas, né, com um mandato de 4 anos, sem vice. Lembrando que o vice dele tinha sido assassinado, certo? Poder legislativo composto por Senado e Câmara, né, Câmara dos Deputados, sendo que nesta haveriam representantes classistas, isto é, eleito pelos setores profissionais, cada um de uma área, né, no caso aqui, criação da justiça eleitoral e militar, eleições diretas com voto secreto, coisa que no Brasil aqui é novo, né? Manutenção do direito ao voto às mulheres, que passaram a exercer com a reforma eleitoral de 1932, votando pela primeira vez em 1933 na eleição da Assembleia Constituinte, certo? Preocupação com a ordem econômica e social. Então, essa aqui o Vargas tinha muito, certo? Preocupação com a ordem econômica e social. O governo constituinte, né, de 34. Então, aqui que a gente viu foi as principais características da Constituição. Agora que a gente vai para Vargas, foi eleito para o quadriênio, que era 4 anos, né, de uma forma indireta, né, conforme uma exceção prevista pela Constituição. Então, ele tinha assumido em 30, né, pela Revolução de 30, em 1930, convocou a Constituição em 33, certo? Fizeram a Constituição e nessa Constituição ele foi eleito indiretamente para governar até 1938. E aí depois de 38 tem umas eleições normais, como a gente já até conhece, né? Eleições normais, mas ele vai ter um golpezinho dele aí também, no meio, depois, né? Então a promulgação do Código de Minas e Água, nacionalizando os recursos minerais do país, aqui vai nascer posteriormente a Petrobras, né, e outras indústrias como a Vale. Depois a Vale foi vendida, né? Então aqui vai nascer, porque ele promulgou que todas as riquezas do país não poderiam ser privatizadas, a não ser que o governo quisesse vender. Então, aumento do desemprego e redução dos salários, com a consequência de crise de 29, claro. O mundo todo estava em crise, né, que se estendeu pelos anos de 1930, provocando manifestações e greve do proletariado e das câmaras médias urbanas. Claro, ele pegou o Brasil, né, meio uma crise econômica, não é culpa dele, né, mas o Brasil estava vivendo também por conta da crise de 29, isso agravou a economia brasileira, certo? Então aqui a gente vai para, por exemplo, a criação de núcleos fascistas, né, do Partido Fascista Brasileiro em 1928, com o reflexo da expansão das ideias fascistas pelo mundo, né? Em 1932, né, o escritor Plínio Salgado criou o principal grupo fascista do Brasil, a Ação Integralista Brasileira, AIB. Ação Integralista Brasileira, que defendia um Estado integral, nacionalista, autoritário e anticomunista, né? Então, no Brasil, teve essas ramificações também do fascismo na Itália, que surgiu primeiramente na Itália, né? Esse tipo de
governo, né, que é nacionalista, autoritário e anticomunista. Também temos ideais marxistas, embora o Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, né, Partido Comunista do Brasil, já existisse desde 1922, né, a criação da Aliança Nacional Libertadora, ANL, em 1935. Então começou a surgir partidos, né, políticos brasileiros, isso tudo na Constituição, na época do governo constituinte. Então o ANL, né, era formado por ex-tenentes, né, reformistas e esquerdizantes liberais, né, alinhados do esquema governamental, comunistas, socialistas e líderes sindicais. Seu presidente de honra era Luiz Carlos Prestes, né, já nessa época filiado ao PCdoB. Né, o Luiz Carlos Prestes, né, que depois que daquela marcha comunista, né, que ele tentou na década, né, de 1920, né, de 24 a 27, né, ele era o líder, né, dos ideais comunistas. Então ele tentou pregar isso pelo Brasil, né, foi até de forma legal, né, e aí depois, posteriormente, né, ele, né, já se filiou a esse partido chamado Partido Comunista Brasileiro. Né? Além disso, teve o fechamento da ANL, né? Aliança Nacional Libertadora, né? Com o apoio quase total do parlamento e dos integralistas, porque ameaçava os interesses das oligarquias e do capital estrangeiro. Né? Então, tudo isso foi um acontecimento nesse período do governo Vargas de 37 a 34 a 37, né? Teve a intentona comunista. Que foi essa intentona comunista? Tentativa de golpe deflagrado no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Rio de Janeiro, mas rapidamente sufocado pelo governo. Essa intentona, os comunistas tentaram dar esse golpe, mas Vargas, já bem esperto, né, conseguiu conter esse avanço comunista no Brasil. Né? Aproveitando-se do clima tenso, Vargas, com o apoio das Forças Armadas, preparou um golpe de Estado visando continuar no poder. Claro, depois dessa tentativa comunista, né, ele teve um pretexto para continuar no poder. Né? Que pretexto era esse? Ele viu uma ameaça comunista. Se ele não continuasse, poderia ser que um comunista assumisse, né, e tornasse o Brasil um país comunista e não capitalista, né, como era vigente a economia brasileira aqui, né, no caso. Então a suposta descoberta de uma ameaça comunista através, presta atenção, de um suposto plano, o Plano Cohen, foi a justificativa utilizada para Vargas suspender a Constituição e otorgar uma nova. Ou seja, ele fechou a Constituição, né? Ele fez com que, vamos dizer assim, não valesse mais a Constituição e decretou o estado de sítio, ou seja, ele dava as ordens por conta de que o Brasil estava sofrendo essa ameaça, né? Segundo ele, né? Esse plano Cohen, o que é esse plano Cohen, né? Que era essa descoberta de um suposto plano para tornar o Brasil comunista, certo? Então isso foi um pretexto utilizado para ele continuar no poder, né? Porque o governo ia encerrar em 37, em 38 teria, né, outro presidente, né? Ia ter outras eleições e ele poderia não ganhar, né? Então, para ele continuar no poder de forma indireta, ele lançou essa questão desse plano Cohen aqui, né? Então, falando da nação, a Constituição hoje promulgada criou uma nova estrutura legal, sem alterar, sem alterar o que ser considerado substancial no sistema de opinião, manteve-se a forma democrática, processo representativo e autonomia do Estado, dentro das linhas tradicionais da Federação Orgânica, diz o senhor Getúlio Vargas, na Constituição de 37. Ele tinha promulgado uma Constituição
em 1933, motivado pela pressão dos constituintes paulistas, né, da revolta paulista, que teve conflito armado e tudo. Então ele se viu pressionado a fazer a Constituição, e ele fez em 33, né? E aí depois, com esse pretexto de comunista querendo tomar o Brasil, vamos dizer assim, ele rompeu com aquela Constituição, que naquela Constituição estava decretado o seguinte, que depois de 4 anos ia ter uma eleição normal e ele poderia não ser eleito, né? Então ele fez o que? Ele barrou a Constituição de 33, lá que ele tinha promulgado, e decretou uma nova, né? Que é a Constituição, né, dos Estados do Brasil Unidos, dos Estados Unidos do Brasil, né? Decretada em 10 de novembro de 1937 aqui, certo? As principais características, outra Constituição, né? Otorgada e baseada na Constituição fascista polonesa, na estrutura corporativa, aqui já foi mais forte, né? Ele já tentou mesmo com uma ditadura, né? No caso, né? Censura prévia à imprensa, né? Cinema e rádio. Não poderia falar contra o governo, porque poderia ser pessoas comunistas que estavam colocando ideais contra o governo. Então, ele censurou parte da imprensa, cinema e rádio, né? Instituição do estado de emergência e a pena de morte para os crimes contra a ordem do Estado. Fim do princípio de harmonia entre a independência entre os 3 poderes, sendo o executivo considerado o órgão supremo do Estado e o presidente a autoridade suprema do país, né? Extinção dos partidos políticos, restrição da greve do lockout, que é o barramento, né? O fechamento total, né? No caso aqui, se fosse, vamos dizer assim, considerado uma greve. A greve não seria algo constitucional, ele seria ilegal, né? Organização da Justiça do Trabalho também. Então, o que foi que ele fez com essas características aqui? Praticamente isso aqui é uma ditadura, né? Ele, como se ele que tivesse, assim, incorporado os ideais fascistas, né? Porque ele censurou a imprensa, censurou o cinema, a rádio, né? Decretou o executivo, que era o presidente, né? Considerado um órgão supremo, né? A autoridade suprema. Então isso aí já é querendo assumir o poder indefinitivamente, né? O governo ditatorial, né? O Estado Novo, de 1937 a 45. Ó, ditatorial, ou seja, ele tentou realmente implantar uma ditadura. Consolidação da Lei do Trabalho, CLT, em 1943. Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, né? Instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, né? CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e também da Vale, ó, Companhia da Vale do Rio Doce, e a construção da hidrelétrica de Paulo Afonso. Aqui foram grandes obras que Getúlio construiu nessa época, que era a indústria pesada de base, né? De ferro, de aço, para fazer outros produtos, né? Então é preciso ter essa indústria forte. Então Getúlio Vargas investiu muito nessa indústria local brasileira, certo? Aí nós temos a criação dos institutos do açúcar e do álcool, né? Do mate e do pinho. As forças armadas passaram a controlar as forças públicas estaduais, apoiando pela polícia política de Filipe Miller, né? Finito Miller, que era um dos apoiadores de Vargas, né? Criação de 1901, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, responsável pela censura aos meios de comunicação, pela propaganda do governo e pela produção do programa Hora do Brasil. Acho que era 7 da noite, todo dia passava um programa falando só sobre os benefícios que o governo fez e tal, apoiando o governo, né? Então isso aí era uma ditadura em que Vargas impôs ao Brasil com o pretexto de os comunistas invadir o Brasil, tomar o Brasil. Então isso era praticamente, a gente pode observar que foi uma ditadura chamada Estado Novo, né? Ou governo ditatorial, que vai de 37, quando ele proclama essa nova Constituição por causa dessa ameaça comunista. E aí ele tenta ser, né, o líder supremo brasileiro, né? Ele tenta ficar no poder e tal.
prisões arbitrárias, tortura, assassinato, presos políticos, departamento de estrangeiro, deportação de estrangeiros, neutralidade externa até 1942, quando o Brasil se alinhou ao bloco dos aliados e decretou a guerra Alemanha e Itália, né? Até em 42 o Brasil estava neutro na guerra, e nessa época Getúlio, em 1942, ele assume sua posição com os aliados, né? Tanto é que o Brasil manda, né, a Força Expedicionária Brasileira, soldados da Força Expedicionária Brasileira, para a Itália, né, para combater na Itália. Em 1945, o fim do Estado Novo, né, o término da Segunda Guerra Mundial, né, mobilizações oportunistas da ditadura, organização de vários partidos, UDN, PSD, PTB, PCB, né, o queremismo, renúncia e eleição ao Senado, certo? Mas esse queremismo foi um movimento popular, né, que pedia a continuação de Getúlio ao poder, mas ele, uma jogada lá política, né, pratica essa renúncia e sai do poder em 1945. Ele sai de jogo, né, porém, né, fim por enquanto, pois Vargas voltará, certo? Esse é um assunto para a gente continuar na próxima aula, que é muitas coisas relacionadas a esse assunto, né? E na próxima aula a gente continua. Pois é, e não esquecendo, só que para estudar a Era Vargas, a primeira, né, Era Vargas, nós temos que dividir sempre isso, ó, governo provisório. O que foi que aconteceu nesse governo provisório de 30 a 34, né? Lembrando que aqui teve duas revoluções, a de 30 e a de 32, paulista, né? Temos o governo constituinte, muitas leis foram criadas aqui, né? Muitas, vamos dizer assim, conquista trabalhista nesse período. E o governo ditatorial, né, que Vargas proclama outra Constituição em 37, né, e aí ele se torna praticamente um líder supremo aqui. Esse período ficou conhecido como governo ditatorial até a sua renúncia em 1945. E depois nós vamos estudar o populismo, né, já na sua última fase de governo do governo Vargas, certo? Então essas três partes aí que a gente viu agora é bem importante a gente estudar, certo, gente? Então, para finalizar, mais uma vez aqui os slides, queria deixar aqui essa frase para vocês. Incentivo, né? Quanto maior for o esforço nos estudos, menores serão as chances de fracasso na vida. Então é isso aí, gente. Agora sim, valeu e até a próxima. Falou.